assunto que a gente vai conversar aqui hoje. Quem nunca, né, pegou aquele paciente ali, aquela pessoa mais idosa, ou aquela pessoa com múltiplas comorbidades, com uma lista extensa de medicamentos, e aí a gente fica se perguntando, tá, será que tudo isso que essa pessoa está usando realmente é necessário? Será que eu estou ajudando? Ah, a pessoa pediu só renova essa receita aqui para mim, doutora. Eu tô com pressa, não tenho tempo de vir na UBS. Ou às vezes até leva a receita de outra pessoa pedindo para você reemitir aquela prescrição. Será que eu estou ajudando realmente? Ou eu estou potencialmente prejudicando a pessoa com aquela quantidade de medicação? Então, a polifarmácia é uma realidade, principalmente quando a gente acompanha aí o perfil de envelhecimento populacional, o aumento de doenças crônicas. A gente consegue ver que a prevalência hoje, né, os dados que estão lá, por exemplo, no Tratado de Medicina de Família e Comunidade, que são de 2019, provavelmente esses dados já são maiores hoje, né, já são mais expressivos hoje. A prevalência de polifarmácia pode chegar até 18%. E esse número é ainda maior quando eu pego uma pessoa idosa, uma pessoa com múltiplas condições de saúde. Obrigada, eu ia falar do microfone aqui. Então, realmente, essa sobrecarga de medicamentos, além de ter todos os riscos ali associados às próprias medicações, às interações, a interação que uma medicação pode ter com a outra, vai impactar em um dos nossos maiores desafios na atenção primária, um dos maiores desafios que a gente tem como médico, que é a adesão. Quanto mais complexa é a terapia, quanto mais medicações essa terapia envolve, maior vai ser a dificuldade de adesão. Então, a gente vai mergulhar nesse tema que é muito importante, mas ainda muito negligenciado, que é a desprescrição de medicamentos. Eu vou conversar com você sobre como que a gente vai identificar essas medicações potencialmente inapropriadas, como que a gente vai conduzir esse processo de uma forma segura, eficaz, sempre, a gente nunca esquece do nosso bom e velho método clínico centrado na pessoa. Todos os assuntos que a gente aborda aqui sempre caminham com essa base do método clínico centrado na pessoa, a pessoa no centro do nosso cuidado. E o problema que a gente quer atacar aqui não é o uso excessivo de medicamentos. Tem pessoas que, infelizmente, vão precisar usar muitas medicações mesmo. A gente quer atacar aqui a polifarmácia inadequada e os riscos que esse uso inadequado de medicação tem. Então, a gente vai transformar a desprescrição em mais uma das ferramentas poderosas que a gente tem para qualificar o nosso cuidado. No final desse encontro, eu quero que vocês saiam daqui seguros de que o que é a desprescrição, por que que ela é tão importante e seguros para começar esse processo de uma forma estruturada. Não é só sair daqui com a ideia de, tá, vou sair desprescrevendo remédio, não, calma. Como que eu faço isso? Qual é o passo a passo para fazer isso de uma forma segura? Desmistificar mesmo esse processo de prescrição, porque eu sei que a gente tem medo, né? Do mesmo jeito que a gente tem medo de prescrever algumas medicações, a gente tem mais medo ainda de tirar remédio, né? A gente segue por aquela lógica de, tá, se esse remédio está aqui, algum dia ele foi importante. Se ele já foi importante algum dia, será que em algum momento ele vai parar de ser importante? E geralmente pode parar sim, tá? Então, vamos otimizar a terapia dos nossos pacientes, vamos tornar a prescrição algo mais tranquilo de ser feito, para a gente conseguir, assim, reduzir os riscos, melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. Vamos, gente, pensar, vamos colocar aqui do básico. Tá? Eu sei que eu vou falar algumas coisas talvez muito óbvias, mas é bom a gente começar do óbvio para depois ir aprofundando e todo mundo ficar aqui alinhado, caminhando na mesma linha de raciocínio. O que que é desprescrever? De forma bem simples, é o processo de retirar o medicamento, mas retirar de uma forma supervisionada um medicamento potencialmente inadequado. O que eu quero aqui é reduzir, sim, o número de medicações que aquela pessoa toma, melhorar os resultados em saúde, mas eu reforço que eu não estou falando aqui com você só de cortar remédio, tá? Quando a gente entende desprescrição, e por que que ela causa tanto medo, né? Porque a gente sabe a definição semântica. Eu sei o que é tirar remédio, Joana, mas aqui a gente está abordando uma análise criteriosa desse regime terapêutico. Avaliar qual que é a realidade daquela pessoa, que tipo de cuidado aquele indivíduo precisa e que tipo de cuidado aquele indivíduo busca. Então, pensa, um exemplo que é muito comum na nossa prática, né? Uma pessoa com uma demência
avançada, paciente com demência de Alzheimer, é um tipo de demência muito comum. Em algum momento da vida daquela pessoa, talvez, vamos pensar que é um paciente com pressão alta, diabetes, o combo que a gente pega muito lá na unidade básica de saúde. Provavelmente, em algum momento da vida daquele paciente, os principais objetivos do tratamento dele eram normoglicemia, pressão dentro do alvo, complicação de desfechos a longo prazo associados àquela hipertensão, aquele diabetes. Mas agora, de acordo com o grau de comprometimento cognitivo que aquele paciente tem, talvez o objetivo de cuidado tenha mudado. Agora, talvez o principal foco do nosso cuidado é o conforto para aquela pessoa, porque está com uma demência avançada, por exemplo. Aí a gente tem que voltar um passo atrás e pensar, tá, uma estatina. Quanto tempo eu demoro para começar a ter um benefício com a estatina? Depois que que ela já foi introduzida, será que o risco cardiovascular daquele paciente justifica continuar com a medicação? É um paciente que já está mais parado, está com redução da massa muscular. Será que hoje essa medicação traz mais risco do que benefício para essa pessoa? Então, esse é um cenário clássico da desprescrição, mas eu não quero que vocês foquem aqui no Alzheimer, eu quero que vocês foquem no fato de as prescrições, os objetivos que a gente tem com as prescrições mudam, porque a pessoa muda, os problemas que a pessoa tem mudam, a interação de um problema com o outro muda. Então, eu quero que vocês peguem essa insegurança que eu sei que a gente tem de tirar remédio, porque a gente pensa que o remédio entrou. Se ele entrou, ele tem um papel, e se ele tem um papel, eu não posso mexer mais nisso. Se o contexto muda, a necessidade e o objetivo da minha prescrição também se fazem necessários.